Congregação do Senhor Jesus Cristo, é possível servirmos a dois senhores? É possível ter a nossa vida de tal modo organizada, de modo que possamos agradar a dois mestres? Cristo nos ensina que não é. Cristo nos ensina claramente na sua palavra que a vida de qualquer pessoa só pode ser dedicada a um Senhor. Só pode ser consagrada e oferecida a um mestre. E que qualquer tentativa de viver uma vida dividida, intencionando agradar a dois senhores, a dois mestres, será frustrada. Não iremos agradar nenhum nem outro. Pois, na verdade, o ser servo implica em dedicação total e absoluta. E é sobre isso, meus irmãos, que o apóstolo Paulo tem a nos ensinar nesse trecho final que queremos considerar do capítulo 6 de Romanos, a respeito do nosso serviço na condição de escravos, seja do pecado para a morte, ou da justiça para a vida. Não há meio termo, diz o apóstolo Paulo. Não existe uma condição intermediária, o qual podemos ao mesmo tempo obedecer ao pecado e viver para o pecado e agradar às exigências e às obediências do pecado e ao mesmo tempo servir a Deus e a sua vontade e a sua lei. É isso que ele tem a nos apresentar nesta passagem. Meus irmãos, no capítulo 6 de Romanos, o apóstolo Paulo, nós temos visto, ele tem falado das implicações da gloriosa graça, da superabundante graça do Senhor e da majestade do seu evangelho com respeito à vida de santidade, com respeito à santificação e à luta contra o pecado. Nós já vimos algumas vezes este capítulo, tivemos várias oportunidades de nos debruçar sobre ele, e temos visto que o apóstolo Paulo aqui nesse capítulo, ele está preocupado para que a compreensão errônea da graça não venha a nos levar para nos entregar ao pecado. O que ele nos mostrou nos capítulos anteriores, nos capítulos 3, 4, 5, é que a graça de Deus, de fato, ela é impressionante, ela é superabundante, ela é suficiente para nos perdoar todo o pecado, nos purificar de toda injustiça, nos fazer lavados, purificados e plenamente justificados pela graça do Senhor. De tal modo que alguém poderia pensar que se a graça ela é suficiente para me perdoar os pecados, então eu não preciso necessariamente abandonar o pecado. Eu não preciso necessariamente viver aquela vida dura e difícil de negação do eu, de tomar a cruz todos os dias, de lutar contra as exigências da carne, afinal, Deus perdoará tudo. O apóstolo, meus irmãos, ele está aqui neste capítulo nos apresentando uma defesa contra este pensamento. É aquela ideia que nós já apresentamos aqui, chamada de antinomianismo. O antinomianismo é uma ideia, é uma proposta herética, o qual já estava aqui no tempo do apóstolo Paulo e que perdura ao longo dos séculos, que diz que a graça ela é suficiente e que, portanto, eu não preciso obedecer ao Senhor, eu não preciso me preocupar demasiadamente com a lei, afinal, eles dizem, isso é legalismo, isso é farisaísmo, isso é voltar para o tempo da lei, para o tempo da antiga dispensação. Agora, eles dizem, citando Romanos 6, no verso
no verso 14, estamos não mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. E, portanto, não precisamos nos preocupar demais com essas coisas. A resposta do apóstolo Paulo, temos visto ao longo desse capítulo, é enfática, não é? Não contra todo tipo de ideia que leva o homem a pecar mais. A graça do Senhor, ela tem o seu efeito completo na vida do crente, concedendo o perdão, sim, concedendo a paciência do Senhor, sim, concedendo a sua longanimidade e tolerância para com nós, pecadores, que por vezes caímos em tentação, sim, mas a graça tem o seu efeito completo, pois ela concede o perdão, mas também concede a libertação de pecados. É isso que ele tem a nos apresentar. Ao longo de todo esse capítulo, nós vimos do verso 1 do capítulo 6 até o verso de número 11, que o apóstolo defendeu essa ideia, primeiramente apresentando a base cristológica da santificação. Que a nossa condição de unidos a Cristo, pela união que nós temos com Cristo, pelo batismo, nós já morremos para o pecado e estamos vivos para Deus. Ao a graça nos alcançar pelo Espírito Santo, nos concedendo fé, fé essa que nos une a Cristo, algo radical, definitivo, aconteceu na vida daquela pessoa alcançada pela graça. E o que o apóstolo nos apresentou é que esta pessoa foi sepultada com ele, foi crucificada com Cristo Jesus, e que, portanto, de uma vez por todas, tal pessoa morreu para o pecado. E assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós também ressuscitamos dentre os mortos para uma nova vida. Uma vida vivida para o Senhor. Essa é a primeira verdade que ele nos apresentou, o qual ele resume no verso 11, quando diz: agora, pois, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Uma mudança na nossa condição. Nos versos 12 a verso 14, nós vimos, na última ocasião, o apóstolo Paulo fala que, tendo mudado a nossa condição, o qual ele resume no verso 11, portanto, no verso 12, agora deve mudar a nossa atitude para com o pecado. A nossa postura para com o pecado deve ser tal, o qual sempre que o pecado, o qual ainda está na nossa realidade, ainda está, de certa maneira, no nosso corpo mortal, fazendo exigências e exigindo de nós uma obediência ilegítima, devemos dizer ao pecado, não! Não devemos deixar com que o pecado, o qual teve o seu domínio quebrado em Cristo, volte a reinar no nosso corpo mortal, ele diz. De maneira a obedecer às suas paixões. O apóstolo aqui nos apresentou que a nossa condição mudou e que, portanto, a nossa atitude também deve mudar. A nossa atitude deve ser de rejeição, resistência ao pecado que tenazmente nos assedia para cairmos em tentação. E ele, meus irmãos, resumiu esse segundo pensamento que temos dos versos 12 a 14 nessa máxima que aqui nós temos no verso 14, tão conhecida de todos nós. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. O apóstolo Paulo, meus irmãos, nesse verso 14, nós vimos, ele faz mais uma asseveração da nossa condição. Não estamos mais debaixo da lei, estamos mais debaixo da graça. E nós vimos, meus irmãos, e veremos ao longo dessa exposição, que isto não quer dizer que nós não temos mais compromisso com a lei. Esta seria a visão antinomiana. Contra a lei, antinomos, nomos é lei, contra a lei, que rejeita a lei do Senhor, não se preocupa com os seus mandamentos, não é isso.
Quando ele diz que não estamos mais debaixo da lei, ele está querendo dizer duas coisas. Primeiro, que não estamos mais debaixo da condenação da lei, pois a lei não mais nos condena. Pois estando na graça, recebemos o perdão e a lei não pode mais nos arrastar para a condenação e a morte eterna. Porém, mais do que isso, e esse certamente é o ponto principal nesse versículo, não estar debaixo da lei quer dizer que não estamos mais debaixo do poder da lei, que com respeito à santificação é nulo. A lei não pode nos santificar. A lei apenas nos ensina o caminho em que devemos andar, mas o poder para andar neste caminho que a lei aponta não está na lei em si. O poder da lei é condenatório. Ele diz, não estamos debaixo da lei nesse sentido. Estamos debaixo da graça. Estamos debaixo da graça, portanto, estamos debaixo do perdão, mas também, como ele tem desenvolvido ao longo desse capítulo, quer dizer, estamos debaixo das influências da graça, do poder da graça, da união com Cristo e do enchimento do Espírito Santo, que ele irá desenvolver no capítulo 8, o qual nos capacita a viver em sujeição à lei de Deus. É a graça que nos capacita, que nos fortalece. E, meus irmãos, é justamente considerando essa máxima, não estás debaixo da lei, e sim da graça. E a possibilidade, não apenas a possibilidade, mas pelo que vemos, a realidade dessa máxima ser mal interpretada para levar os homens a pecar mais e não a pecar menos, é que o apóstolo Paulo passa a desenvolvê-la nos versos 15 a 23. Pois no verso 15 ele pega aquilo que ele disse no verso 14 e desenvolve. Veja o que ele diz no verso 15. E daí, havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum, diz o apóstolo Paulo. Meus irmãos, é claro, inspirado pelo Espírito Santo, porém com um insight pastoral inigualável, o apóstolo Paulo, ele conhece o coração humano. Ele sabe qual é a tendência nossa de distorcer as verdades do Senhor, as santas, puras e boas verdades do Senhor para fins carnais e pecaminosos. E para isso é que ele, por um lado, ele anuncia a glória do Evangelho e por outro lado, ele nos protege de distorcermos estas verdades. Que a verdade é que, a realidade é que, ao longo dos séculos, essa verdade tem sido distorcida, não é? No antinomianismo, naquela posição de libertinagem, no mundanismo que entra na igreja, naquela visão de que pensa de que não precisamos fazer guerra contra o pecado, o qual sempre esteve presente na história da igreja e ainda está conosco, afinal, não estamos debaixo da lei, e sim da graça, e portanto, não precisamos pensar mais de forma criteriosa, de forma cuidadosa, em como vamos agradar ao Senhor. O apóstolo Paulo diz, de modo nenhum. É a mesma pergunta, não é? Porém, com uma conotação sutilmente diferente da que ele apresentou no verso 1. No verso 1, os irmãos devem, acompanhando a leitura e se lembrando da exposição, nós vimos que ele disse, verso 1 do capítulo 6, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, diz o apóstolo Paulo. E a mesma ideia, meus irmãos, está aqui. Verso 15, havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça, de modo nenhum. E como é que o apóstolo Paulo, então, meus irmãos, ele sustenta essa negativa tão enfática? Ele nos mostra, meus irmãos, a realidade de que não podemos servir a dois senhores. De que uma vez alcançados pela graça, nós nos colocamos debaixo da sujeição do senhorio do Senhor Jesus Cristo, de Deus,
da sua santa vontade expressa na própria lei, e que, portanto, devemos obediência irrestrita e dedicada a Ele. E que qualquer tentativa de servir a dois senhores será uma tentativa frustrada. O fato de estarmos na graça não pode nos levar a pecar, a viver no pecado, a obedecer o pecado, pois seria uma tentativa frustrada de servir a dois senhores. Em outras palavras, o apóstolo aqui está mostrando que não existe a possibilidade do crente sujeito a Cristo a ter um relacionamento extraconjugal, por assim dizer, com o pecado. A ter um relacionamento casual com o pecado, a agradar os dois. O apóstolo Paulo diz que não. E é isso que temos no verso 16, não é? Quando ele apresenta este princípio máximo de que ou servimos a Deus ou servimos ao pecado. Ele diz no verso 16: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Esse é o princípio que o apóstolo Paulo tem aqui a nos apresentar. Se você vive no pecado, você é escravo do pecado. Se você vive na graça, você é escravo da justiça. Não há meio termo. E assim então, meus irmãos, queremos considerar essa passagem sobre esse tema. Crentes, servos da justiça. Ímpios, servos do pecado. E é isso que ele nos apresenta aqui, não é? Então a primeira coisa que queremos considerar, meus irmãos, detalhadamente, é este princípio que o apóstolo Paulo aqui nos apresentou no verso 16, o qual anunciamos e queremos considerar um pouco pormenorizadamente. O qual ele anuncia no verso 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo modo a quem obedeceis, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Meus irmãos, o que o apóstolo nos apresenta aqui é que enquanto homens, todos nós estamos na condição de escravos. Não existe liberdade verdadeira e absoluta. Só Deus é verdadeiramente livre. Só Deus não está sujeito a nada e a ninguém. E que faz tudo de acordo com a sua própria vontade e que não presta contas a ninguém dos seus próprios atos. Só Ele reina e vive em absoluta liberdade. Nós não. A nossa vida está sempre na condição de escravos, servos. Meus irmãos, a linguagem que o apóstolo Paulo usa aqui é de fato muito forte. A condição de servos, a condição de escravos, desde o tempo bíblico, era a condição daquele que não se pertence, que não é dono de si mesmo, não é dono do seu próprio nariz, não é dono do seu tempo, não é dono da sua energia, não é senhor da sua própria vontade. O servo, o escravo, é aquele que vive e existe e trabalha e se dedica para fazer a vontade do seu senhor, o qual vem sobre ele com autoridade e não cabe questionar. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele nos apresenta aqui a realidade de que o envolvimento do homem natural com o pecado não é um envolvimento casual.
O homem, por vezes, ele se enxerga como uma pessoa, um ser ou neutro, ou, como na maioria das vezes as pessoas gostam de pintar a si mesmas, inclinado para o bem. Pessoas boas. Talvez no máximo neutras. E que por serem humanos, e ser humano é ser falho, vez por outra, cai, peca, erra, casualmente aqui e ali. Porém, a realidade que o apóstolo Paulo está nos falando aqui não é meramente no homem natural, mas do crente. E por vezes, o crente, aquele que confessa o Senhor Jesus Cristo, nutre no seu entendimento de que não há nada de mal, não há nada de errado, de vez em quando flertar com o pecado, de vez em quando ter um relacionamento casual com o pecado, pecar aqui e ali, afinal de contas, a graça é mais do que abundante. Qual o problema? Somos todos pecadores, não é? Essa é a nossa condição. Que problema? O que há de mal? Obedecer ao pecado de vez em quando. O que há de mal, meus irmãos, é que o apóstolo aqui nos apresenta que quando nos oferecemos como servos para a obediência, quando nós nos dedicamos, os membros do nosso corpo, o colocamos à disposição para obedecer, significa que nós estamos nos comportando como servos. Não podemos nos relacionar com o pecado, dizer pecado é um relacionamento casual. Se nos relacionamos com o pecado, ele diz, significa que somos escravos do pecado para a morte. E que se obedecemos, por outro lado, ao Senhor, nos colocamos como servos da obediência para a justiça. Somos escravos de algo e de alguém. Será que compreendemos isso? Será que nós temos esse entendimento que a palavra aqui nos apresenta da condição natural do homem, de sujeitos, de não livres, mas de sujeitos a algo ou a alguém? É aquilo que o apóstolo nos apresenta aqui, meus irmãos. E é aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo também nos ensinou. Em João 8, no verso 34, o Senhor Jesus Cristo disse, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Aquele que comete pecado não é um ser livre, que usando o seu livre-arbítrio, naquela ocasião, medindo e calculando as consequências e fazendo uma análise fria e livre de toda a situação, escolheu pecar. Quem peca, quem comete pecado, quem vive na prática do pecado, quem se coloca num relacionamento de obediência com o pecado, não é porque decidiu fazer assim, mas porque é servo e escravo do pecado. Onde está o livre-arbítrio aqui, eu pergunto? Onde está aquilo que os homens dizem, que eles são livres e podem usar o seu livre-arbítrio para escolher o que quiserem, o que bem entenderem? O Senhor Jesus disse, não é assim. O apóstolo Paulo diz também que o homem ele é escravo daquilo que ele obedece. Este é o princípio que ele tem a desenvolver. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele trata sob a mesma perspectiva. Em Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 1, falando sobre a obra da graça, ele nos mostra que fomos libertos de uma condição não casual, não da nossa livre escolha, mas uma condição de totalmente agrilhoados ao pecado. Em Efésios 2, a partir do verso 1, ele diz, ele nos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Em outras palavras, andávamos em obediência, em sujeição a um principado, a um governo maligno de Satanás, o qual é para o pecado. Ele continua, ele diz, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Verso 3, entre os quais andastes, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira,
como também os demais. Todos eram assim. Éramos livres? O apóstolo Paulo diz não. Éramos sujeitos à carne, aos pensamentos, a Satanás, a este mundo, mortos em delitos e pecados. Esta é a condição. Não podemos nos envolver com o pecado e achar que é algo casual, não. Se nos entregamos ao pecado, somos escravos dele. E a mesma coisa com respeito à justiça. Não existe em nós aquela vontade, aquela livre escolha de agora eu sou, pela minha livre vontade, obediente à vontade do Senhor. Ele nos faz servos dele, é isso que ele diz, não é? Nessa máxima que ele nos apresenta no verso 16, não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo, a quem obedeceis, sois servos. Seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Se por um lado ele diz, se nós flertamos ou nos envolvemos com o pecado, isso indica que nós somos escravos do pecado. Por outro lado, se nós nos envolvemos com a justiça e temos agora a nossa vida voltada para a retidão e a santidade, isso aponta para a realidade oposta, que é qual? Somos escravos do Senhor. Aqui ele fala escravos da obediência, não é? Mas no verso 18 ele fala escravos da justiça. E no verso 22 ele fala escravos ou servos de Deus. É a mesma coisa. Ser obediente à justiça, ser escravos da obediência e ser escravos de Deus, essa é a mesma coisa. De modo, meus irmãos, que o apóstolo aqui nos apresenta que Deus não é meramente o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Ele não é apenas aquele que nos concederá o perdão e quando eu preciso, eu uso do perdão, mas aqui eu obedeço, diz respeito a mim mesmo, segundo a minha própria vontade, segundo aquilo que minha carne deseja, ao pecado, não! Deus é o nosso Senhor. Não há meio termo. Não estar debaixo da lei não significa que não estamos debaixo de autoridade. É isso que ele está nos dizendo. Só porque você não está debaixo de uma lei que tem poder para lhe condenar, não significa que você não deve obediência a ninguém. Você está debaixo da lei do pecado, do jugo do pecado. Ou debaixo do jugo, do fardo suave, bom, gracioso, misericordioso, santo, puro e bom, do próprio Deus. Não há meio termo, né? É isso que ele nos apresenta aqui. E ele, meus irmãos, ele defende, nos versículos seguintes, o apóstolo Paulo, ele desenvolve esta verdade de que não há meio termo, ou somos do Senhor, ou do pecado, ou servimos a Deus, ou servimos à carne, mostrando que a transformação que passamos de escravos do pecado para escravos de Deus, o processo e tudo que envolve é uma mudança muito radical que aconteceu na nossa vida. É isso que ele nos apresenta aqui. A primeira coisa que ele nos apresenta, então, para justificar que não há meio termo, há uma divisão muito clara entre uma vida e outra, é que a mudança que nós passamos, o processo de libertação, foi um processo muito decisivo, muito radical, muito claro, o qual não deixa espaço para uma vida meio lá, meio cá. Meio para Deus, meio para o pecado. É isso que ele nos apresenta nos versos 17 até a primeira parte do verso 19. No verso 17 ele diz o seguinte: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Meus irmãos, o que o apóstolo Paulo aqui nos apresenta nesses versículos 17 e 18 é a maneira radical, rígida, firme,
pela qual o Senhor nos levou de uma condição para outra. Da condição anterior, outrora, como ele fala aqui, de escravos do pecado, para uma vez libertos, no verso 18, tendo sido feitos agora servos da justiça. A conversão, meus irmãos, não é um processo social. Não é um fenômeno meramente humano. Ou até mesmo gradual. Que pode e admite variações, que admite graduações. A conversão, meus irmãos, o processo de sermos libertados é de fato algo que é preto no branco. Não admite meio termo. E ele nos apresenta aqui por meio do processo. A primeira coisa que ele nos apresenta é que é um processo não humano, mas é um processo divino. Mas, verso 17, graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. O apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, ele aponta para o fato de que esta nova realidade que vivemos agora, de debaixo da graça, não debaixo da lei, de libertos do pecado, feitos escravos da justiça, é uma realidade cuja origem e o crédito é de Deus. Graças a Deus! Não é graças ao pregador? Pelas suas influências e pela sua capacidade de transmitir a verdade com clareza e com fidelidade. Não é graças a você que porventura usou o seu livre-arbítrio para escolher a Deus e desejar agora quebrar, como se você tivesse força, as cadeias do pecado e se subjugar ao Senhor pela sua livre escolha. Graças a Deus, ele diz. Foi Deus quem operou isso. E se Deus operou, meus irmãos, ele faz algo com clareza. Ele não é meramente a ação de Deus, a ação de perdoar, ele nos mostra aqui. Mas é a ação de Deus também, o fato dele nos libertar do jugo do pecado e nos fazer escravos da justiça. E acaso aquilo que Deus faz é incompleto? Acaso aquilo que Deus faz é gradual? Os homens, quando eles buscam pelo seu próprio esforço se libertar de algo, nós vemos que nem sempre é bem sucedido, não é? Eu fico pensando em pessoas que têm maus hábitos, por exemplo, fumar ou roer unha, coisas desse tipo. E que por vezes, por ser um hábito, um vício ruim, aquela pessoa se sente, de certa maneira, escravizada àquela prática e deseja a libertação e, portanto, obtém ou estabelece várias medidas, várias práticas e ações para se ver liberto daquilo que ele não gosta, que ele se sente escravizado e, às vezes, observa algum progresso, por vezes, regresso e, em muitas situações, uma volta completamente clara aquela prática que ele não consegue se libertar. Porque é uma ação humana. Aquilo que é humano, meus irmãos, não é necessariamente completo, não é necessariamente radical, não necessariamente irá produzir o efeito desejado, mas aquilo que vem de Deus, que é graças a Deus, de fato acontece. E é Deus que operou isso. É isso que lemos em Deuteronômio 7, não é? Que vimos durante a liturgia. Se você abrir comigo, você poderá observar isso. Como foi Deus que libertou o seu povo da escravidão do Egito. Não foi um homem. Não foi pelo seu próprio braço. Não foi pela sua tentativa. Deuteronômio 7, a partir do verso 6, nós lemos o seguinte, o Senhor relatando o que aconteceu. Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que eles fossem o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos eles. Mas porque o Senhor vos amava,
e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Foi o Senhor que fez isso, não é? E Ele fez poderosamente. Não ficou um resquício de escravidão para trás. Não ficou um só israelita para trás no Egito, ainda escravizado sob o domínio de Faraó. O Senhor os libertou e o libertou de tal modo que, ao atravessarem o mar, eles deram graças a Deus, que nos libertou da escravidão. Nos fez livres. Livres para viver para Ele. Livres do pecado, servos de Deus. Uma mudança radical. Uma radical não apenas na sua origem, que é em Deus, mas também no seu processo. Veja o que ele diz no verso 17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, viestes, e agora preste atenção, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. O que quer dizer isso aqui? Meus irmãos, o apóstolo aqui ele está nos dizendo que a libertação da condição de escravos do pecado para escravos da justiça é uma ação de Deus, o qual Deus opera em conjunto ou pela instrumentalidade da sua palavra e do seu evangelho, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, o qual aqui é apresentado para nós nesse termo, a forma de doutrina. Essa expressão forma de doutrina, meus irmãos, diz respeito ao evangelho. A palavra forma aqui, ela literalmente quer dizer um molde. Nós sabemos o que um molde significa e qual a sua utilidade, não é? Seja para forjar um metal precioso, seja para um fim culinário, seja para moldar alguma peça de gesso ou qualquer outro material. Um molde é aquele objeto rígido e firme, o qual, quando algo é derramado sobre ele, aquilo que foi derramado dentro do molde assume a forma do molde. E assim, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele nos apresenta que o evangelho, ele é como um molde de Deus. Essa forma de doutrina seria a sã doutrina, a doutrina dos apóstolos, que aqui é apresentada a nós como um molde rígido e firme, o qual molda os homens que são derramados dentro desse molde. Esse é o processo de conversão, não é? O Senhor traz a sua verdade, que como um molde firme não está aberta para ser negociada, não é flexível para se adaptar aos tempos, adaptar à vontade e aos gostos de cada um, mas tem o molde da doutrina, da verdade do Senhor, e assim o Senhor apresenta a sua verdade. E por isso passamos por esse processo de conversão. O molde vem até nós, ou melhor, nós somos derramados no molde à medida que a verdade de Deus é pregada a nós, à medida que ouvimos falar do Deus triuno, do Deus Pai, Criador dos céus e da terra, o qual é santo, o qual pecamos contra Ele e caímos da sua glória e que, portanto, precisamos de redenção, de perdão de pecados. É o molde do amor eletivo do Senhor, é o molde da justiça de Cristo, Messias, o Redentor, Rei, Profeta, Sacerdote. É o molde que nos fala da justificação pela fé, do único modo de termos os nossos pecados perdoados. É o molde do Espírito Santo, que nos fala do Consolador e Santificador que opera em nós. Quando ouvimos todas essas verdades de Deus, o molde da doutrina a qual nós fomos entregues a essa doutrina, derramados dentro desse molde, pela ação do Espírito Santo, o que acontece? Quando alguém cai dentro de um molde, ele é moldado, ele é forjado. E o processo aqui, então, meus irmãos, que o apóstolo Paulo nos apresenta da nossa libertação, é um processo radical. É um processo de forja pelo Senhor.
Quando pela sua palavra Ele nos derrete, nos derrama na verdade do Evangelho. E quando aquele molde é tirado, depois que o material dentro resfria e o molde é tirado, o que é que nós temos? O que é que sai daquele molde? O apóstolo Paulo aqui nos diz. Alguém que foi liberto do pecado e foi feito escravo da justiça. O molde do Senhor, meus irmãos, é muito claro, é muito rígido. O molde da palavra não visa meramente melhorar o homem, fazer você um pouco melhor do que você já é. Envolve lhe recriar, lhe remoldar, lhe forjar de acordo com o padrão não seu, de acordo com o padrão não do mundo, de acordo não com as obediências e as exigências do pecado, mas de acordo com o molde da sã doutrina e da verdade de Deus. É o padrão das sãs palavras que o apóstolo Paulo se refere em 2 Timóteo 1, verso 13, que aqui nos é apresentado. O apóstolo Paulo nos diz que nós obedecemos de coração a essa verdade. Isto é, com sinceridade passamos por esse processo. Não apenas com sinceridade, mas com submissão. Nós nos subjugamos à vontade do Senhor, ao padrão da sua palavra. E será que este processo aqui de conversão, de libertação, não nos mostra uma mudança radical da nossa relação com o pecado e da nossa relação com a justiça? Será que podemos ouvir o Evangelho e dizer, muito bom este Evangelho, muito legal, interessante, me comunica perdão, mas por enquanto eu ainda quero viver de acordo com o meu padrão, de acordo com aquilo que eu fui moldado, aquilo que eu acredito, aquilo que eu tenho interesse, aquela vontade que eu desejo satisfazer, com as concupiscências da minha carne. Será que o padrão de conversão permite tal coisa? O apóstolo diz que não. Se obedecemos ao pecado é porque somos servos do pecado. Se obedecemos à justiça é que somos servos da justiça. E isso porque fomos forjados, moldados, firmados pelo rígido padrão da sã doutrina e da palavra do Senhor. O apóstolo Tiago, ele falando das mesmas verdades, porém usando figuras diferentes, não a figura de um molde, uma forja, ele diz o seguinte na sua epístola, Tiago 1, verso 18. Ele diz que, segundo o querer do Senhor, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. É a mesma verdade com outras palavras. Aqui, o apóstolo Paulo, ele trata a verdade do Senhor, o Evangelho, a sã doutrina, como um molde, como uma forja, o qual é rígido, é firme e dá forma àquele que é colocado nele. Em Tiago, ele trata essa mesma verdade, esse mesmo Evangelho, como um ventre materno. Fomos gerados pela palavra da verdade. Essa palavra gerar quer dizer dar luz. Fomos gerados pela palavra, é como se a palavra fosse o útero, o qual lá dentro nós fomos amoldados e vamos crescendo, e ali somos formados de acordo com as influências da palavra que dedicam e determinam aquilo que será gerado dentro dele. E quando nascemos e somos dados à luz pela palavra de Deus, o que é que surge? Primícias das criaturas. Seres forjados, nascidos, melhor dizendo, à imagem de Deus, primogênitos do Senhor, que fazem a sua vontade. O processo, meus irmãos, já aponta para uma mudança radical. Mas não apenas o processo, mas a própria postura daquele que nasceu de novo. Exige uma mudança radical. Veja o que ele fala aqui a partir do verso 19. No verso 19 ele diz o seguinte: falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. E antes de continuarmos a leitura do verso 19, queremos fazer uma breve explicação dessa expressão. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. O que ele está querendo dizer com isso? Meus irmãos, o entendimento dos comentaristas da palavra do Senhor é que quando o apóstolo usa essa expressão, ele está dizendo que, ao ele comparar a nossa condição espiritual com a condição de escravos, ele está usando uma analogia humana,
para nos fazer compreender uma realidade espiritual. E que ele o faz por causa da nossa fraqueza, isto é, da dificuldade que nós temos de compreender as realidades espirituais. Ele pega verdades do cotidiano para ilustrar algo. E ele precisa fazer essa observação. Porque em determinado momento a ilustração da escravidão, ela não é completa para descrever a nossa realidade espiritual. Porque a verdade é que ser escravo de Deus é ser homens livres, não é? Essa é a maior liberdade que o homem pode ter. É quando ele está livre para servir a Deus. Por isso ele diz, tenha paciência, acomode, entenda o que eu estou falando. Eu falo como homem. E, portanto, uso essa ilustração. Mas ele avança e ele diz o seguinte no verso 19. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando éreis, verso 20, escravos do pecado, estavais isentos em relação à justiça. Meus irmãos, o que o apóstolo Paulo aqui, desenvolvendo novamente aquela ideia, aquele princípio que anunciamos no início da exposição, de que não existe meio termo, não existe a possibilidade de viver para Deus e viver para o pecado, de ser do Senhor e ao mesmo tempo viver para a carne. Ele agora desenvolve essa ideia, mostrando não apenas que o processo de mudança foi radical, mas que a própria atitude e dedicação das pessoas devem ser marcadas por uma dedicação radical. É isso que ele nos fala aqui, primeiro, quando fala a respeito daqueles que são escravos do pecado. Aqueles que são escravos do pecado, meus irmãos, o apóstolo aqui ele nos diz, são aqueles que na sua conduta, na sua vida, na sua postura, fica evidente de que de fato eles são escravos do pecado. Pois eles, ele diz aqui no verso 19, oferecem os próprios membros como escravidão da impureza e da maldade para a maldade. Essa é a condição do homem. É uma condição de alguém dedicado ao mal do pecado. Que oferece, nós vimos essa expressão que ele usou na sessão anterior da nossa exposição, que oferece os seus membros, isto é, coloca as suas faculdades humanas à disposição do pecado, para fazer a vontade do pecado, e esse é o padrão da vida deles. Não há nada duvidoso na vida do descrente com respeito à sua aliança, o seu compromisso, pois ele se dedica ao pecado. A impureza, ele usa o termo, e da maldade para a maldade. Quando chega o pecado, nós vimos na semana passada, e exige os nossos olhos. Aquele que está na condição de escravo do pecado diz, aqui estão os meus olhos, para contemplar aquilo que não deveria, contemplar aquilo que é proibido. Quando exige os nossos ouvidos, dai-me os seus ouvidos para escutar verdades que não deveriam ser escutadas, ou mentiras, ou escutar aquela fofoquinha que parece ser tão interessante. Aquele que é escravo do pecado, prontamente, aqui estão os meus ouvidos para escutar estas verdades que não diz respeito à honra do meu próximo. Quando o pecado vem e exige os nossos lábios, a nossa língua, a nossa boca para proferir mentiras que vão facilitar a nossa vida, que vão encobertar o nosso erro aqui e ali, vão nos livrar de situações difíceis. Aquele que é escravo do pecado prontamente oferece a sua boca para a mentira. Quando exige as nossas mãos para apalpar aquilo que não deveria apalpar, aqui estão as nossas mãos, os nossos pés para caminhar os caminhos da perdição, aqui estão os nossos pés. O escravo do pecado, ele se coloca à disposição, e não meramente os nossos membros físicos, mas também as nossas faculdades mentais, emocionais, que são dedicadas e inclinadas na condição de escravos do pecado, as nossas fantasias, imaginações para a impureza e para a maldade
para a maldade. Fica evidentemente claro na ação e na postura daquele que é escravo do pecado, que ele é escravo do pecado. É muito interessante, existe um evangelista moderno, o nome dele é Ray Comfort. Ele é um pregador, evangelista de rua, muito conhecido pela pregação do evangelho, o qual ele é conhecido por pregar ao ar livre. E nas pregações ao ar livre, ele interage de uma forma muito visceral. Pessoas que rejeitam claramente o evangelho nas ruas, e geralmente ele começa perguntando para elas: você se acha uma pessoa boa? A pessoa geralmente diz que sim, claro, eu procuro fazer o bem. Fala assim, ok, vamos olhar agora pelo padrão da palavra de Deus. Vamos olhar pelo molde da sã doutrina. Vamos analisá-lo segundo não o seu querer, mas segundo a lei do Senhor. Vamos considerar a vontade do Senhor. Os 10 mandamentos, ele passa a fazer perguntas. Você já olhou para um homem ou para uma mulher com intenção impura no seu coração? Aí a pessoa é forçada a admitir. Já. Alguns até ousadamente dizem, eu faço isso por minuto. Aí ele pergunta, o que é que se chama uma pessoa que o Senhor Jesus disse que aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério? Então como se chama uma pessoa que usou os seus olhos para a lascívia? A pessoa responde, adúltero. Pois bem, você já contou alguma mentira na sua vida? A pessoa, já contei. Centenas delas, alguns dizem. O que se chama alguém que conta mentiras? É um mentiroso. Você já tomou o nome de Deus em vão? A pessoa é forçada a reconhecer, sim, eu já tomei o nome de Deus em vão. A Bíblia diz que aquele que toma o nome do Senhor em vão pelos seus lábios é blasfemo. Então, considerando apenas 3 dos mandamentos do Senhor, pela sua própria admissão, você é um adúltero, mentiroso, blasfemo, e pelo padrão da palavra do Senhor, se você está debaixo da lei, vai virar condenação. E a pessoa começa a refletir, pela ação do Espírito, se o Espírito de fato agir, que talvez ela não é tão boa assim. Que talvez de fato a sua vida seja caracterizada por se oferecer como escravo do pecado na prática, e a própria pessoa não observa e não reconhece isso. Pegue qualquer mandamento do Senhor. Qualquer um deles. Você não violou? Você não viola? Você não se ofereceu? Na prática, meus irmãos, na conduta, se observa uma dedicação ao pecado. Daqueles que são escravos do pecado, mas não apenas uma dedicação na prática, mas uma disposição em desprezar a vontade de Deus. É isso que temos aqui no verso 20. No verso 20 ele diz, porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Essa tradução isentos em relação à justiça obscurece um pouco o sentido do que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é que quando estávamos na condição de escravos do pecado, a justiça não era uma preocupação nossa. Estávamos livres, assim nos enxergávamos da justiça. Não nos considerávamos como que obrigados a obedecer a Deus, como que debaixo da autoridade de Deus. Sem compromisso, sem preocupação com a justiça, de modo que quando o pecado exige obediência, sim, Senhor, aqui está o meu corpo voluntariamente para servir a impureza e a maldade, mas quando a palavra de Deus nos é apresentada, a pessoa responde, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não me sinto obrigado à justiça. Eu estou isento, eu estou livre. Há no coração, meus irmãos, daquele que é escravo do pecado, uma disposição de desprezar a vontade de Deus. De rejeitá-la. De se considerar livre, quando na verdade ele não é. É isso que vemos tantas vezes, não é? Tanto pela entrega de si mesmo, quanto para o pecado, quanto pelo desprezo da justiça de Deus, fica muito claro que os homens que estão na condição de escravos do pecado são verdadeiramente escravos. Não estão ali de uma forma casual para pecar quando querem, mas se entregam a isso.
O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele nos mostra aqui o outro lado da moeda agora. Pois ele diz o seguinte, nesse verso 19. Ele diz, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. De modo, meus irmãos, que se há no escravo do pecado uma dedicação muito clara, uma prontidão para abraçar o pecado e para rejeitar a vontade de Deus, por outro lado, naquele que recebeu a graça, naquele que professa o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, deve existir também uma disposição igual, se não maior, de voluntariedade, de entrega para fazer a vontade de Deus. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Não existe essa de um crente dizer o seguinte, eu sou de Jesus, mas na hora de obedecê-lo, existe relutância. Será que o crente pode relutar em obedecer o seu mestre? Será que o crente pode dizer, não, eu estou na dúvida se quero, se vou, se irei me colocar à disposição do Senhor para fazer plenamente a sua vontade? Ou se irá dizer, agora não. Talvez a santificação é progressiva mesmo, talvez um dia, quem sabe, eu me empenhe em fazer a vontade do Senhor, porque por enquanto minha preocupação maior é obedecer ao pecado mesmo. Se formos admitir a realidade é essa. Coisa mais triste é constatar a existência de ímpios mais dedicados à impiedade do que santos mais dedicados à santidade. Por vezes os descrentes são mais voluntariosos, se sacrificam mais para fazer aquilo que é pecaminoso do que nós nos dedicamos para fazer aquilo que é santo. Quantos exemplos podemos dar, não é? Inúmeros. Times de futebol, esse é um clássico. O que observamos é entre os incrédulos uma dedicação de fato obsessiva, dedicada, no qual eles se entregam a isso para torcer por um time, uma bola, de um modo descomunal. Na condição de escravos mesmo. Na condição de servos. Artistas, quando fazem filas quilométricas de dias e acampam nas ruas, debaixo de frio, debaixo de calor, fazem sacrifícios para vir um banana cantar. E cantar impiedades. Militância política, talvez mais forte nos nossos tempos. Seja de que lado for. Pessoas que se sacrificam, que se dedicam, dão de si a esta causa, a uma bandeira, a um partido, a um político. Hobbies. E quando não, ao próprio pecado nu e cru. Em comparação à nossa disposição de servir a Deus, nos dedicar para servir a Deus. O apóstolo Paulo diz, meus irmãos, assim deve ser na vida do crente. Ele não pode dizer, eu não estou debaixo da lei, eu estou debaixo da graça e, portanto, agora minha vida é mais tranquila, minha vida é mais casual, eu estou perdoado, então eu vou agora vivendo com calma ali, naquela tranquilidade, naquela paz, naquela maresia, sem necessidade de fazer guerra, sem necessidade de dedicação, de sacrifício, de me entregar a mim mesmo para uma causa, a sacrifício próprio.
Esse é um entendimento alheio à palavra do Senhor. Aquele que de fato abraçou a graça, se dedica a ela. Deve se dedicar a ela. Deve, muito mais agora, sendo feito escravos da justiça. Ele nos diz, para a santificação. Devemos nos entregar para isso. Qual a sua dedicação para a causa do Senhor? Quando você olha a sua vida pregressa, sua vida antes da sua profissão do Evangelho, antes de Cristo ter lhe alcançado, como você era? Para com seus interesses, para com o pecado. E agora o que você é? Para com o Evangelho. Meus irmãos, o próprio apóstolo Paulo é um modelo para nós disso, não é? Um homem que antes, na condição de escravo do pecado, ele era voraz para com o pecado. De fato, era um homem que, com respeito à religiosidade da lei, ao farisaísmo, sim, ele era, de fato, o principal. Ele era mestre, mas até nisso ele estava pecando, pois fazia injustiça própria. Mas ele era aquele que estava encabeçando a perseguição da igreja. Mas quando se converte, ele é aquele que se torna o principal dos apóstolos. Ele mesmo diz, não por ele mesmo, mas pela graça de Deus operando nele, e que antes vivia para destruir a igreja, mas agora é o plantador de igrejas, é aquele que edifica a igreja, é aquele que apresenta Jesus Cristo, a rocha. Uma vida dedicada. Eu creio que agora, mais ao Evangelho, segundo a vida do apóstolo Paulo, do que antes ele o era para o pecado. Ainda mais. Esse é o padrão para nós, o apóstolo Paulo nos diz. Ofereçai-vos a vós mesmos. Antes vocês ofereciam a si mesmos ao pecado, agora muito mais. A justiça para a santificação. Será que há espaço aqui para meio termo? Para uma vida casual com o pecado, flertando com o pecado, e também casual com o Evangelho? Quantos são casuais no compromisso com a justiça? Para com as coisas de Deus. São tão casuais. Eu me pergunto se quando chega o domingo, o crente pensa assim, hoje eu vou para a igreja ou não? Você se pergunta isso? Essa é uma dúvida que passa na sua mente? Quando o Senhor dá a provisão dos seus recursos, você para e costa, não sei se hoje eu vou, esse mês eu vou ajudar a igreja ou não, contribuir. Você se pergunta isso? Ou com qualquer um dos mandamentos do Senhor? Não sei se hoje eu quero ler a palavra ou não. Se eu estou afim. Será que temos esse relacionamento conjugal com a justiça? E com o compromisso com a verdade do Senhor? Existem coisas que não deveríamos nos perguntar. Frequência ao culto é uma delas. O cultuar a Deus. Existe algo mais santo do que a glória do próprio Deus e exaltá-la no seu culto público que Ele mesmo ordenou? E por que nos perguntamos? Não sei se hoje eu vou para a igreja ou não. É claro que circunstâncias acontecem, proibitivas, impeditivas, mas nunca nos perguntar como se isso estivesse a sua vontade para decidir ou não. A nós cabe uma coisa na condição de escravos. Dizer, eis-me, Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Obediência e não questionamento. E não dúvida se devo ou não fazer aquilo que o Senhor exige. Essa é a disposição do crente. Dedicação. Uma mudança radical. Uma dedicação radical. E por último, meus irmãos, resultados e frutos radicalmente diferentes. Aquele que vive para o pecado, aquele que vive na condição de escravo do pecado, e aquele que vive na condição de servo de Deus, escravo da justiça, esses dois, meus irmãos, essas duas formas de viver, radicalmente diferentes, que não admite meio termo, terão frutos, resultados
consequências igualmente, radicalmente opostas umas das outras. É isso que o apóstolo Paulo nos falar a partir do verso 21, não é? Veja o que ele diz. Naquele tempo, isto é, no tempo anterior a Cristo, no tempo onde éramos escravos do pecado, que resultados colhestes? Ele pergunta. Qual foi o fruto que você obteve de todo o seu esforço, de todo o seu plantio, de toda aquela dedicação à impureza, à maldade para a maldade? Me diz aí, o que você colheu de toda esta dedicação? Ele responde. Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Dois frutos aqui que ele nos apresenta. Meus irmãos, o crente, quando ele se converte, e ele olha para o seu passado, o que é que ele vê? Fruto nenhum. E o que é que ele sente? Vergonha. Sim, é verdade, Deus me perdoou dos meus pecados, Ele lançou os meus pecados na profundeza do mar, mas quando eu reflito aquilo que eu fiz, como eu me dediquei, como eu desperdicei o meu tempo, minha juventude, minha mocidade, minha energia, meus recursos, aquilo que é vão, o que sentimos é vergonha. Eu quero cavar um buraco para enfiar minha cabeça nesse buraco, pois eu não acredito que eu vivi tanto tempo para nada. Uma vida vã. Uma vida vergonhosa. É uma vida dedicada ao pecado. De frutos nenhum. Salomão, falando sobre a mesma ideia, ele diz o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e diga, não tenho neles prazer. Se você desperdiça a sua vida sem Deus, chegará um momento que você perceberá que não valeu a pena viver. Que a vida não trouxe alegria verdadeira. Foram todos prazeres fugazes que ficaram para trás e que fruto verdadeiro não deixou nenhum. Não deixou nenhum fruto real que produza para a eternidade. Vergonha! Eu lhe pergunto, você sente vergonha do seu passado? Tem crente mundano que pensa assim, eu não me arrependo de nada, eu não tenho vergonha não. Mudei, é verdade, agora eu sou crente, eu não era, mas não me arrependo de nada não. Certamente foi tudo, teve seu propósito. Não é esse o sentido da palavra de Deus. Davi, ele orou o seguinte: Senhor, não lembra dos pecados da minha mocidade e nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia. Tal era a vergonha do salmista que, Senhor, quando você contemplar a minha história, por favor, Senhor, não considere o meu passado. Olha para mim à luz da tua bondade, da tua misericórdia, Senhor. Pois eu me entreguei para o mal. Será que estamos prontos para reconhecer isso? Vergonha. No presente, mas no futuro, o que é muito pior? Morte! Naquele tempo, verso 21, que resultados colheste, somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Meus irmãos, a vida de escravo do pecado, ela tem um destino muito claro. É a morte. A morte em todos os seus sentidos, mas sobretudo aquilo que o apóstolo tem aqui enfatizado, que é a morte final, é a morte eterna, é o que se vai colher no final de tudo. Uma vida de escravo do pecado pode parecer deleitosa no presente, pode parecer que você está fazendo a sua própria vontade, pode dar a impressão de que você é dono do seu próprio nariz, que você é senhor do seu destino, mas não, o destino está selado, Deus decretará, e o destino é a morte. A morte eterna. A morte eterna, meus irmãos, é um inferno de fogo, com todos os seus tormentos, e sofrimentos, e angústias, e separação de tudo aquilo que é bom, santo e puro, daquilo que traz felicidade. Sofrimentos e tormentos eternos. A morte eterna. Mas e a vida de servo do Senhor? Diametralmente oposto ao resultado. Verso 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. E por fim, a vida eterna. Resultados drasticamente opostos. No presente,
Qual é o fruto da vida de pecado? Nada. Vergonha. Inutilidade. Mas a vida de escravo de Deus, qual é o fruto? A santificação. A santificação, meus irmãos, é o processo pelo qual o Senhor nos conforma à sua própria imagem. É o que ele tem falado ao longo desse capítulo 6 todo. O crente que se dedica ao pecado, ou melhor, que se dedica à justiça, com base em Cristo, na dependência do Espírito Santo, reconhecendo-se e considerando-se morto para o pecado, vivo para Deus, não reinando o pecado no seu corpo mortal, este recebe no presente algo que não é vergonhoso, que é glorioso, isto é, a santidade. Eu brinco com o irmão Marcos aqui. Ele trabalha, posso falar, Marcos? Fugiu o nome agora. Só citar a irmã Dulce. Trabalha lá, infelizmente. Não é, Marcos? Que foi canonizada agora. Tá sendo, não sei se já foi, já foi. Foi aprovado, agora não sei se já foi. Canonizada. Aí eu digo para Marcos, você chegue lá, chame todo mundo. Diz aqui, eu sou santo. Não é ela não. É a realidade. Esse é o fruto que se colhe de servir a Deus, verdadeiramente. A santificação. Ser como Cristo. E isso é operado pela obediência, né? Pelos milagres mais cabulosos, mais doidos, um que o outro, que alegam executar. Como é que se torna santo? Obedecendo a Deus. Fazendo a vontade de Deus. Pela graça do Senhor Jesus Cristo, não confiando nos seus próprios méritos, que é a religião romana. A santificação. O que você deseja receber nessa vida como fruto, recompensa do servir a Deus, que é maior do que isso? Os neopentecostais, eles almejam aquilo que eles chamam de a vitória. É a vitória financeira, é a vitória da saúde, é a vitória material, é a vitória nos relacionamentos, na família, que é bom também, sem dúvida. Mas há um fruto aqui que o Senhor coloca, que você vai receber, que talvez receba na pobreza, na doença, nas dificuldades mil, cercado de inimigos e inimizades. Porque quem serve a Deus será perseguido. O fruto é esse. A santificação. Você almeja essa recompensa do Senhor. O escravo da justiça almeja isso sim. Esse é o fruto que ele quer colher. Isso é o que ele deseja sim. Não há espaço para meio termo, não há espaço para eu sirvo a Deus, mas eu desejo as recompensas do pecado. Aquele que serve a Deus, ele almeja a recompensa de Deus. A santificação. Ser santo é ser separado, ser diferente do mundo, não ser igual ao mundo, não ter os valores do mundo, ter o valor de Cristo, a vida de Cristo, e por fim, a vida eterna. Essa é a maior recompensa. No presente é a santificação. A vida eterna vem no final. A coroa de glória. O vinde benditos de meu Pai. Vos está preparado morada celestial. Ser recebido nas mansões celestiais, na presença de Cristo, para ser eternamente bem-aventurado, feliz para todo sempre. São resultados tão diferentes, não é? Tão diferentes. Como a luz e as trevas, assim são os resultados colhidos pela vida com e sem Cristo. Sem Cristo, vergonha e morte. Com Cristo, santificação e vida eterna. Não há espaço para meio termo. Não há possibilidade de servirmos a dois senhores, de desejar, eu quero a santidade, mas também eu quero os prazeres do pecado. Eu quero a vida eterna, mas também quero aproveitar essa vida aqui, né? Afinal de contas, eu também sou filho de Deus, dizem assim. Tenho direito, quero aproveitar um pouco aqui. Não dá! Ou rejeitamos esse mundo, nos voltamos contra esse mundo de costas, abraçamos a santidade, olhamos como peregrino, tapando os ouvidos, vida eterna, rumo a Jerusalém celestial, ou somos escravos do pecado e o nosso rumo é a morte eterna. Não há meio termo, percebe? É interessante como o apóstolo Paulo conclui, como um perfeito teólogo.
pastoral, inspirado pelo Espírito Santo, ele faz uma correção aqui na analogia. As analogias, meus irmãos, muitas vezes usadas na palavra de Deus para traçar paralelos e nos ensinar verdades, em um determinado momento ela não vai até o final, quebra, a analogia não é completa. E quando ele compara aqui uma vida de escravo do pecado que recebe como fruto a vergonha e a morte, com a vida de escravo de Deus que recebe como fruto a santificação e a vida eterna, há uma diferença muito grande entre essas duas realidades. Outra delas, outra diferença, que ele quer apresentar aqui, ele apresenta no verso 23, verso final. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A diferença aqui, meus irmãos, é essa. Aquele que é escravo do pecado, ele receberá o seu salário. A morte, a vergonha, é o que ele plantou e é o que ele colheu. É o que ele merece. O salário é o fruto do nosso trabalho, não é? É o que fazemos por merecer. Trabalhamos, nos dedicamos, nos esforçamos. Está aqui a sua paga. Está aqui a sua recompensa. Você fez por merecer. Aquele que morre eternamente, morre porque ele se dedicou a isso. Ele recebe a sua paga, o seu salário. Mas aquele que recebe a vida eterna, ele recebe não como uma paga de salário, não porque fez por merecer, mas recebe como um dom gratuito. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele trata a santificação como um esforço, como uma dedicação e que tem frutos, mas nunca perca de vista que o merecimento não é seu. O merecimento é de Cristo. E tudo aquilo que você vai receber, você recebe não porque fez por merecer. A despeito de toda a dedicação, a despeito de todo o sacrifício, Ele que dá. Pois quem pode merecer a vida eterna? Quem pode se dedicar de tal modo a dizer, eu recebi algo adequado, proporcional à minha dedicação? Nossa dedicação, por mais dedicada que seja, por mais zelosa que seja, ela é pífia, ela é nada em relação à recompensa que nos é dada. É isso que ele nos apresenta aqui. A vida eterna e a santificação, meus irmãos, é uma recompensa muito desproporcional, muito generosa, muito graciosa da parte de Deus, que nos dá muito mais do que nós nos dedicamos para receber. Ao final de tudo, iremos olhar para Ele, Senhor, somos servos inúteis. Fizemos apenas aquilo que nos foi dado. E Ele nos dará a sua graça, a sua bondade. Será que aqui, meus irmãos, lugar para meio termo? Eu pergunto novamente. Será que aqui, nessa vida que passou por um processo tão radical de mudança, que exige uma dedicação radicalmente diferente e que tem frutos diametralmente opostos, um pelos méritos, outro pela graça e pelo dom gratuito, eu lhe pergunto, há aqui a possibilidade de um crente que vive para o pecado? A resposta do apóstolo Paulo é de modo nenhum. Não estar debaixo da lei não significa não estar debaixo da autoridade de Deus, pois somos escravos dele. Eu lhe pergunto, você é servo de quem? Você serve a quem? Talvez você diga na sua empáfia, eu sirvo a mim mesmo. Então veremos que fruto você vai colher no final. Me diga, servindo a você mesmo, já que você se acha assim, não serve ao pecado, nem a Deus, você serve ao que você acha que deve servir, Senhor do seu destino. Dê tempo. E me diga, que fruto você colheu? Que fruto você colherá? E que você caia em si, antes que seja tarde. Enquanto há esperança, para se voltar para aquele que nos recompensa segundo a sua graça, e não segundo o seu merecimento. Meus irmãos, essas são tantas aplicações para nós. A primeira delas, não podemos servir a Deus senhores, obviamente. Cristo é Senhor e Salvador. Ele nos perdoa e Ele nos governa, Ele nos domina. Não há na vida do crente espaço para pecados casuais. Se você obedece ao pecado, você se faz servo do pecado. Tire isso da sua mente.
Se você cair no pecado, que seja uma queda fruto de uma resistência depois de uma batalha, o qual você lutou e caiu, mas que pela graça você levantará outra vez e continuará a batalhar, mas um relacionamento de amizade com o pecado, não existe isso na vida do crente. Não existe. De vez em quando eu peco. De vez em quando eu assisto um filme pornográfico. De vez em quando eu faço uma visita a um bordel. De vez em quando eu peco e está tudo bem, afinal de contas Cristo perdoa. Não existe isso. Não existe isso. A vida do crente é uma vida oposta ao pecado. E por último, a grande evidência que mostra que somos servos de Deus é a obediência a Deus. Alguém pode se dizer servo de Deus. E muitos se dizem. Mas se não obedece a Deus, não é servo de Deus. É o fruto. É a prática. É a vida concreta que irá mostrar a quem servimos. A sua vida mostra o quê? Que você serve a quem? Fica um chamado, meus irmãos, aqui para sermos libertos pela sã doutrina, o molde da palavra que nos é apresentado mais uma vez nessa manhã. Para nos colocarmos dentro desse molde, ou melhor, orar para que Deus nos coloque pelo seu Santo Espírito. Nos liberte dessa condição de escravos do pecado, para nos fazer escravos da justiça. Que o Senhor nos abençoe. Amém.